Os dois textos que o pastor eu acabei de ler aqui, na verdade, por isso que muita gente utiliza essa diferença de narrativa para querer especular que os 4 evangelhos eles foram ideologicamente criados pelos discípulos, tá? Essa diferença de narrativa, ela é muito simples de se entender. Todas as coisas que nos evangelhos estão escritas, todas elas são verídicas, porque se não fossem, Deus não pode honrar. Não teria efeito nenhum para nós, exemplo aqui, tá? Se são mentiras, são mentiras, ok? Isso compromete toda a fé. Mas a diferenciação de narrativa de um discípulo para outro consiste de espaço, tempo e lugar, tá? Note que o texto de Lucas, ele traz um complemento mais significante do que o outro texto de Mateus que eu li com você, mas não altera a coisa mais importante, que é a doutrina, a visão daquilo que eu vou tratar aqui com vocês. Era importante, pastor, dizer isso daqui, porque a gente tem uma luta constante dentro da igreja e no nosso ensino, tendo em vista que o pastor também sou teólogo, irmãos, de fazer com que as pessoas acreditem nisso, na veracidade, na autenticidade, na legitimidade das Escrituras Sagradas, o quanto ela é poderosa. E não é o meu tema com você hoje aqui. Há uma diferença, mas não se trata de ideologia, tá? Não se trata de copiação de um para o outro, mas de informações trocadas, de fatos que realmente aconteceram, que um estava lá, e de repente pode ser que o outro não estava, mas queria escrever a respeito, porque Jesus havia orientado de que tudo isso fosse testemunhado por eles, e essas escritas, eles se sentiam no dever de fazê-la, tá? Lucas, ele era escritor, já Mateus não. Então você já nota aí uma diferença muito grande entre um e o outro, mas em compensação, as verdades estão aqui, e o sentido da doutrina, que é a coisa mais importante para nós, ela não muda de um para o outro. Amém, Jesus? Amém? Condene as especulações. Só há uma verdade, irmãos, e ela está na boca de Deus, tá? Amados, o texto que eu li com vocês aqui nessa noite trata sobre fratricídio. É um nome meio complicado de se falar, mas é o que Jesus na verdade está tratando, ok? De problemas familiares entre cristãos, para você poder entender melhor aquilo que Jesus está doutrinando. E o pastor, eu vou tratar sobre isso hoje, inclusive citar um conceito aqui já de antemão, de que muitos sejam da opinião de que exista família cristã, ok? Eu vou falar sobre isso também. Se existe a possibilidade de que Jesus constitua, além da igreja, família cristã, tá? Tenho pregações a respeito disso, e hoje é um momento que eu devo retomar um pouco sobre isso, tendo em vista que tudo que vai ser dito e falado hoje gira em torno disso, de problemas que vão atingir a nossa família, que são resultantes da fé que nós obedecemos aqui. E eu vou tratar alguns aspectos sobre isso doutrinariamente. Falarei sobre testemunho, a diferença entre você falar testemunho e testificação. Na tradução há uma diferença enorme de um para o outro. Eu vou te explicar por quê, e você vai entender no que isso vai te acrescentar. Vou falar também do que é necessário e preciso declarar, né, a fé. O que é necessário e preciso, biblicamente falando, para se dar uma declaração de fé, seja ela dentro de um estabelecimento como esse, ou publicamente mesmo, ok? E dentro desse contexto, falamos aqui aquilo que Jesus na verdade está discipulando quem o seguia, no que diz respeito à fidelidade, à permanência do nosso pacto de fé com Jesus. Entre esses aspectos você vai entender muito bem qual é a mensagem desse culto hoje aqui, da parte do Senhor para esta igreja, tendo em vista que foi Ele que pediu para tratar isso daqui, amém? Mas antes de entrar no mérito doutrinário do nosso Senhor e o que na verdade Ele pede à igreja dele, eu quero dar um exemplo a vocês, da onde vai surgir, diríamos, a razão maior, tá? Do que já pode ser visto por nós nos dias de hoje, um motivo, uma razão maior para tornar o nosso ambiente familiar, a nossa casa, a nossa família, um lugar de alvo
de retaliações e de ódio, tá? Por isso, fratricídio, ok? Quando a família passa a representar um risco para o cristão. E eu vou apresentar para vocês aqui, porque aquilo que Jesus falou no texto de Mateus e de Lucas é uma visão escatológica, de uma situação que, conforme for chegando o fim, vai se tornar mais aguda, mais presente, mais repetitiva para a igreja dele. E ele está tratando de escatologia, de visão final, de consumação, e avisando os discípulos, como também nós que viríamos posteriormente, para termos um olhar atento, tá? E clínico no sentido da fé, do que a família representa para nós. Mas eu vou chegar nesse mérito ainda. Por quê? A família viria a ser talvez a maior inimiga da igreja, dos crentes, daqueles que servem a Jesus. Lá atrás, quando eu era mais novo, como eu já disse a vocês, eu venho de uma igreja que ela tinha influências culturais judaicas. E uma das influências culturais judaicas que tinham na igreja que eu me batizei, da qual meu pai era pastor e toda a minha família frequentou, esse conceito era o conceito da família, tá? E ali dentro dessa igreja, algumas coisas que eu escutei sobre escatologia, e uma dessas coisas foi isso aqui, eu não tinha sequer condições de amparo da igreja e logística e matéria também para entender esse texto aqui. Se lá atrás eu estivesse pregando essa palavra agora, para vocês, eu ia ficar somente no mérito da divergência religiosa, porque talvez seria a única coisa da qual eu fosse realmente poder me amparar com experiência também, que a gente vive nesse mundo por ser um cristão, para explicar exatamente esse texto aqui. Porque o ódio da família contra o seu próprio membro familiar pelo fato de ele ser cristão. E eu ficar só naquela questão simples de não aceitarem porque ele tem que seguir a Deus assim, tão biblicamente, ok? Só que hoje, depois de muito tempo, pela corrupção ter evoluído no nível em que Jesus havia previsto a igreja, fatos chegam para nós e aflorescem, ou melhoram ainda mais essa perspectiva que eu vou tratar aqui nessa noite. Eu vou expor para você alguns detalhes, que inclusive eu vou falar e citar no DVD, que logo vai ser gravado aqui nessa igreja, da qual a gente tem constantemente avisado vocês. O Fórum Econômico Mundial, que é uma das colunas da ONU, ela é formada de conselheiros econômicos, conselheiros políticos, é formado de vários intelectuais de área específica. Mas falando-se de economia, nessa coluna, existem homens ali determinados a cumprir uma agenda que a ONU diz que é a agenda de 2030 a 2050, cuja ela numera metas que ela determina alcançar com a sociedade, com a humanidade, por meio de mercado, consumo e principalmente tecnologia. É uma coisa meio que assustadora que eu vou tratar no DVD, e muita coisa que eu vou falar lá não vai caber na nossa mente, porque é bem capaz que talvez nem a humanidade chegue a esse ponto. Mas prega essa certa arrogância e essa prepotência daqueles que estão no alto escalão do poder, porque eles acreditam realmente, e é bíblico, de que eles instaurem uma ordem mundial mesmo, da qual toda a sociedade que não está vinculada a eles seja subjugada por eles por intermédio de determinações políticas e jurídicas, tá? Então é uma coisa meio escabrosa, meio maluca, meio louca, que eu peguei um detalhe para falar hoje aqui. Eles definem que para a sociedade compreender a mudança radical
que eles vão implementar no sistema global, mundial, sem haver uma reação popular do público, das pessoas normais, daquilo que está em curso. Eles definem que existe um grupo diversificado de indivíduos e organizações para evitar isso. Uma reação, uma convulsão social contra as medidas radicais que eles querem implementar na sociedade dentro dessa agenda aqui, que é assustadora, tá? E a forma como eles têm de querer cativar a humanidade, cativar a sociedade, diremos o seguinte: a maneira como eles querem tomar o poder não é pelo militarismo, não é pela força, não é pela polícia, não é pelas armas, é pela engenharia de programação educacional, comportamental. Então diz aqui esse bloco de conselheiros da agenda da ONU, que para isso eles destinaram esses indivíduos e essas organizações especializadas na área de marketing e educação, para se comprometer em quebrar fontes tradicionais de significação que hoje a humanidade tem vista: trabalho, comunidade, família e identidade pessoal, tá? Eles estão dedicados, para você ter uma noção, em todas as eras industriais, revoluções industriais, em todas as revoluções industriais, eles planejaram etapa por etapa como fazer isso, estabelecer uma mudança radical dos padrões tradicionais, por meio da força do mercado, do consumo e de tecnologias, cativar, incentivar, induzir a sociedade a abrir mão de valores, de princípios tradicionais, por uma nova era. É como dar droga para o viciado, é como nós estamos agora, mas nada chegaria ao ponto sem o trabalho de longas décadas, e eles estão há décadas trabalhando nisso aqui, em destruir os valores tradicionais e ressignificando conceitos como trabalho, comunidade, família e identidade. Até aqui os irmãos entenderam? Entenderam? O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: isso está na Bíblia, na profecia, tá? Isso aí é engenharia comportamental. Foi uma das ferramentas que Jesus avisou a João que o anticristo teria em mãos: uma onipresença de ideias, um comportamento pré-estabelecido da qual todos iam assimilar. Está na profecia. Então eu não estou falando doideira para você no que diz respeito à Bíblia e nem também do que diz respeito aos fatos, ok? Então preste atenção no que eu vou te dizer. Redefinir conceitos, transformar radicalmente a sociedade, isso não é um fator de acaso, isso não é normal, isso não é natural. Você tem que entender o seguinte: as coisas mudaram, as pessoas mudaram, e não foi voluntário. Isso foi um processo de programação cultural. Nada disso aconteceu do acaso, nada disso aconteceu naturalmente. Nós estamos caminhando para uma padronização, como eu disse a você, porque isso é um trabalho e uma consequência de investimento de décadas, que se soma aí praticamente quase 60, 70 anos de investimento desde a Revolução Agrícola, e já se prevendo uma quarta Revolução Industrial dentro disso que eu estou falando aqui, que a igreja foi vítima e também viveu o processo disso, de assimilar, incorporar conceitos, medidas, pensamentos e até comportamentos que não são bíblicos, e hoje definem que é. Mas eu não vou entrar nesse mérito com você, porque não é o propósito aqui. Eu só quero explicar mais ainda a você o que seria isso. Então, uma das preocupações do Fórum Econômico Mundial e desses conselheiros é redefinir, volto a dizer, o que significa ser humano.
Você tem que deixar de ser normal. É isso que eles querem. Quanto à identidade, moralidade e ética, a inteligência, o pensamento, o sentimento e a inspiração de uma pessoa normal, para que ela seja contextual e coletiva, segundo eles, precisa ser processada por meio de setores privados que eles elegeram, para fazer homens e pessoas como nós ser guiadas por valores compartilhados dentro de um modelo de vida artificial, que soa até como meio que robótica, porque você não está correspondendo à tua consciência, você não está fazendo por espontaneidade e voluntariedade, você está fazendo aquilo por influência, você está fazendo aquilo por controle, ok? E segundo eles, o objetivo é construir uma sociedade sem características hereditárias, uma humanidade, uma sociedade da qual eles se gabem em dizer: nós construímos essa porcaria aqui. Gente sem consciência, gente sem hereditariedades. Definem que a vida, o trabalho, a comunidade, a família e a identidade de uma pessoa passaria a ser propriedade jurídica de um poder onipresente, para você poder entender, supranacional, ONU, tá? E as características íntimas e pessoais de cada indivíduo na Terra tenha o número de um homem, ou de seu sistema, ou de sua ideologia, que é o que está na profecia. Uma sociedade toda ela programada para se expressar e pensar de maneira monitorada e também controlada. Eu acho que 60% do que eu te falei aqui é perceptível para você. Se não for, é porque você é uma pessoa muito ignorante, tá? Principalmente começando pelas questões das redes sociais. O que seria uma vida artificial? Uma vida processada. Isso quer dizer que se trata nada mais do que certos valores ou propostas de conceito de vida que foram vendidas pelas mídias e principalmente agora pela tecnologia, que a sociedade vem incorporando, vem aceitando, e por causa da ambição, do materialismo, do autoconsumo, de querer ter mais, ser mais, elas passaram a não mais observar as coisas essenciais da qual antes elas tanto valorizavam, a educação que tiveram, a família que tiveram, coisa parecida, mas somente se focar nisso, em mercado, consumo e vida tecnológica. Então, por esse meio atrativo, aonde eles chamam no protocolo de empoderamento do cidadão, de sentir-se empoderado, de viajar pelo mundo, conhecer pessoas, sentir livre, de viver aquela expectativa, os tempos mudaram. Em troca disso, dessa liberdade falsa que a sociedade respira agora, o objetivo deles é quebrar a democracia do pensamento, da consciência e da vida moral. Fazer com que todos pensem ou se expressem como eles querem. Gerar um modelo de cidadão virtual, da qual quem não estiver encaixado nisso, eles vão excluir. Tá? E como eles têm condições de fazer isso? Porque grande parte da população mundial, ela já está hiperconectada e ela precisa da plataforma que eles são donos para poder existir, aparecer e se relacionar. É a quebra da liberdade, da intimidade das pessoas.
por uma vida inteiramente virtual. Então todo esse trabalho está redefinindo sociedade, ser humano e indivíduo, tá? E de uma forma tão gradual, tão acelerada, tão poderosa, que eles se gabam sobre essa questão de que o comportamento, o pensamento e a expressão das pessoas deixam claro o reino disso, de uma vida puramente artificial, sem aspectos nenhum de consciência livre, volto a dizer, autonomia individual. Talvez eles tenham uma análise muito melhor do que a minha aqui para você de púlpito agora, mas nós estamos frente a um modelo, e a minha área com você hoje aqui é religiosa e teológica, obviamente, quando começamos a tratar exatamente essa questão de quando o sistema consegue alcançar grande parte da população e a população passa a servi-los dessa forma, engajados em cumprir o novo modelo, em agir como cidadãos digitais, em corresponder às expectativas dessa visão contemporânea e moderna do que é ser, né? Um cidadão correto, ok? Muitas vezes por pressões, as pessoas se sentem coagidas a ser assim, diferente, e tudo começa a pregar da seguinte forma: que o mundo antigo e o que era feito dentro dele é a causa da desgraça do mundo de hoje, e o mundo novo que está chegando por causa disso, porque ele pensa em te dar um lugar melhor. Então todas as pessoas que assimilaram esse conceito de que a humanidade precisa ser diferente, no sentido de não atender mais demandas tradicionais e hereditárias, que nós enxergamos aqui como positivas, porque a gente vem de uma era cristianizada, amém ou não? Ok? Que a sociedade tem que entender que essa transformação radical, essa mudança de era, o motivo principal para que eles não se revoltem é porque a causa de tudo que nós estamos hoje passando, uma delas que a sociedade assimilou, é a religião. Eu vou identificar uma só com você aqui. Estes cidadãozinhos aqui, que entendem e compreendem a mudança radical da qual nós estamos submetidos, eles têm uma opinião formada por esse mecanismo aqui de processo de comportamento e pensamento. Eles têm uma opinião formada de que todo mal nesse mundo, todas as guerras que estão acontecendo dentro da história, o motivo disso foi a religião. Obviamente eles não foram consultar, eles não foram estudar, eles não foram porcaria nenhuma. Eles só ficaram à mercê daqueles discursos de palanque que muitas vezes políticos e líderes religiosos fazem. A ideia dele está formada naquilo ali. Não é em consulta, não é em pesquisa, mas em discurso pronto. Que aquilo que está acontecendo no Oriente Médio, notem vocês, eu estou falando de religião e teologia agora. Que aquilo que está acontecendo no Oriente Médio, aquela guerra, aquele genocídio histórico que está lá, resulta de uma briga entre duas religiões. Pastor, historicamente isso é verdade? Não. Não, isso é para ignorantes e idiotas pensarem, não você. Aquilo que está lá se chama exploração de riquezas. A briga que está lá é pelo poder mineral. Aquilo ali é uma briga política, nunca envolveu religião. Mas a forma como eles têm de assassinar, matar com justas causas é criar um álibi. E um dos álibis é esse, que o terrorismo existe, que é uma das coisas que citam no protocolo. Vamos fazer todo mundo acreditar que o terrorismo exista, que realmente os terroristas têm potencial para
destruir judeus, cristãos e sabe lá Deus mais quem? E não é uma verdade, tá? Porque o sistema que arma eles. E um outro detalhe, que nesse terrorismo tem extremistas religiosos que em nome de Alá e não muitas vezes também em nome de Deus fazem tudo isso. É a forma como eles tentam convencer a sociedade que precisa ter um regime, que precisa haver um governo, de que precisa haver um poder maior do que esses que estão aqui para melhorar todo esse caos. E a sociedade há muito tempo vem assimilando isso, que o radicalismo, ou seja, o fator de você não pensar por você mesmo, é a causa da solução desse mundo. Que o fator da esperança da humanidade é que ninguém mais tenha pensamento livre. Que a forma como nós temos de mudar esse mundo depende disso. De que todos aqui falem, pensem, ajam como eles querem, não como você quer. Que a solução desse mundo e dessa porcaria desse mundo é entregar a democracia na mão de uma minoria, tá? Que beberam do sangue das guerras que travaram lá atrás para ficarem ricos como são hoje, tá? Essa elite global que nunca aparece nos holofotes da mídia, ninguém sabe quem eles, ok? E a maneira como eles procuram prestigiar esse poder que está chegando aí é fazer você acreditar nisso, que o mal desse mundo é o fato das pessoas terem opinião formada sobre uma coisa e defenderem isso, que o extremismo religioso, ou seja, que o fundamentalismo religioso, ou seja, de ter um pensamento teológico seu, uma forma sua de crença que você definiu, e é um direito seu, que essa seja a causa do mundo estar assim. Então todas as redes sociais passaram a ter um comportamento, um gerenciamento de comportamento do tipo seguinte: aqui você só posta o que a gente quer, você não posta o que você quer. Já está virando isso agora. Atraiu todo mundo, um monte de coisa foi falada, mas agora eles estão regimentando. E com o tempo isso vai radicalizar mais ainda. E só vai poder ter plataforma quem for deles e pensar ou agir como eles. É assim. E grande parte da população vai se render a esse mercado, a esse consumo, ou a essa necessidade de aparecer tecnologicamente. E a forma como a sociedade irá ajudá-los a chegarem no poder é identificando quem não cumpre o modelo. É onde eu entro na profecia do meu Senhor aqui. Fratricídio no cristianismo, por quê, pastor? Qual o motivo, qual a causa, qual a razão? Meu Senhor já previa. Porque há famílias que vão definir que pela causa de uma liberdade econômica, social, política, civil, que por esta causa eles são capazes de entregar qualquer um dentro da sua casa que contrarie esse modelo ou coloque eles contra o sistema. Qualquer coisa, ele não precisa ser cristão. De tamanha é a dimensão que a sociedade vai chegar nesse materialismo.